são evasão, abandono, interrupção, desligamento e alta. Evasão, abandono, interrupção, desligamento e alta. São 5, não é isso? O final de tudo, o melhor mesmo, o melhor, qual que é? É a evasão? Não. É o abandono? Não. É a interrupção? Não. É o desligamento? Não. É o quê? Alta. Por quê? Você cumpriu. Porque a alta você cumpriu o programa. A alta, você cumpriu o programa. Aí o melhor de tudo é a alta. Não dá para a gente descaracterizar não dá para a gente caracterizar a interrupção. Que a interrupção é algo bastante... Não é um negócio que você planeja, né? Porque você pode estar doente aqui dentro e aí eu não consigo cuidar de você. Então a gente tem que desligar temporariamente. Mas o melhor de tudo mesmo é a alta, porque a alta você acaba cumprindo isso tudo. Como eu disse, volto mais uma vez a repetir, é que você não veio aqui no recanto para você parar de usar droga. Você tem que colocar isso na sua cabeça e amadurecer essa ideia, pensando todo dia, o que é que eu vim fazer na casa de recuperação? Eu vim parar de usar droga? Não, eu não vim parar de usar droga. Eu vim entender a vida e, entendendo a vida, eu vou entender que droga não é bom, droga não é legal. Entende? Uma boa parte das pessoas, quando elas se internam por alguns motivos. Dificilmente ela se interna para se tratar. Elas se internam simplesmente em algum momento porque está pedido, outro momento é porque está com um problema lá na rua, outro problema é porque, pedido que eu digo assim, pedido pelo PCC, é porque aqui não pode estar pedido pela polícia. Se você tiver pedido pela polícia, vai ter problema. Porque todo dia, se as imagens do prefeito estão pegando, imagina aqui que você vê todo dia. Então, não dá para estar pedido. Mas você pode estar com um problema com o traficante, você pode estar com um problema com a sua casa, com a sua família, você pode estar sendo expulso da sua casa, ou então eliminado, em algum momento, eliminar o seu espaço dentro da sua casa. Como você pode estar tido um problema com a esposa, brigou com a esposa, discutiu com a mulher disse, eu não quero mais você aqui. E é o caso, né, que a gente vê recentemente, brigou com a mulher, discutiu com a mulher, veio para cá. E chega aqui na minha frente e fala assim, não, pastor, eu tô agora sim, eu vou me internar, eu quero ficar bem, eu só saio daqui com alta. Eu não vou sair daqui. Faz aquela cena toda, a gente faz todo o processo, cria todo um protocolo para receber o acolhido, desta vez, mais uma vez. E aí o que acontece? No meio do caminho ele consegue fazer as pazes com a mulher. Nem no meio do caminho. Faz as pazes com a família, retoma, aí consegue ver um monte de coisa. Não, eu estou devendo aqui, preciso trabalhar ali, eu estou com uma dificuldade aqui. Mas como é que está com dificuldade? De que forma está com dificuldade? Preste atenção no que eu vou lhe dizer, irmão. Se você não cuidar de você, você não terá condição de cuidar de ninguém. Por isso que nos 4 pilares, primeiro começa com a questão pessoal. Você precisa se descobrir, você precisa saber as qualificações que você tem. Eu vi, ou agora logo de manhã, eu já entendi que o irmão tem a habilidade de consertar a motocicleta. É autorizado, fez o estudo aonde? Estudei na FEI, Faculdade de Engenharia e Indústria. Então, estudou na faculdade, fez faculdade de mecânica, é isso? Sim, senhor. Para cuidar de Engenheiro mecânico. engenheiro mecânico. Então, ele já sabe essas qualificações que ele tem. Agora, outras qualificações, que eu julgo ser as melhores, ou aquelas que mais significante,
Ou seja, ele é cidadão da sociedade, hoje com a idade de 24 anos, acima de 24 anos, né? Vamos pensar, acima de 21, né? Que não seja o seu caso, mas acima de 21 anos. Cidadão da sociedade, se eu não entender que ele é cidadão da sociedade, ele é filho para sua mãe, porque, de qualquer forma, nasceu, é filho para sua mãe. Nesse sentido, que orgulho você traz para sua mãe ou para o seu pai? Quais são as condições, as características que você pode atribuir, ou as qualidades, ou as qualificadoras que você pode atribuir para você, no sentido de você entender que você é filho? O que a sua mãe pode falar de você? O que a sua mãe pode falar de você? A sua mãe pode dizer: "Puxa vida, eu tenho meu filho, ele tem essa qualidade. Meu filho é engenheiro, meu filho é médico, o meu filho é mecânico, o meu filho é eletricista, o meu filho é pedreiro. Aquela casa que quem construiu foi o meu filho." Orgulho para o pai, orgulho para a mãe. Isso como filho. Ok? Aí as condições vai aumentando, né? As qualificadoras vai aumentando mais, um pouquinho mais. Aí de filho, ele passa a ser marido. De filho, ele passa a ser marido. Porque arrumou uma namorada, arrumou uma pessoa, gostou, amou essa pessoa, casa. Então agora é marido, é esposo, é o homem da casa. O que a sua mulher pode falar de você? Eu tenho um marido dentro da minha casa, ou eu tenho um drogado dentro da minha casa? As coisas começam a ficar mais fortes, né? Quando está o pai e a mãe ali, talvez você não ouve tantas coisas fortes dessa forma. Mas quando você casa, aí a coisa começa a piorar. Eu tenho nóia dentro da minha casa. Quando você ouve isso da rua, como cidadão da sociedade que você é, porque você está inserido em um meio, então as pessoas podem dizer: aquele cara é um nóia, aquele é um craquento, aquele é um maconheiro. Entende? Então é tudo que se envolve, tudo que você ouve, não é de outra pessoa, é de você. Então, uma vez que você está casado, o que a sua mulher anda falando de você? Se você tem a sua esposa e ela ainda vem aqui te ver, agradeça a Deus e vá até o final, para que você possa, no último momento, você sair daqui com certificado dizendo: puxa vida, eu completei o ciclo do tratamento. Então, como esposo, você precisa criar situação dentro da sua vida, da operação da sua vida, criar situação para que a sua esposa tenha orgulho de você. E aí, se agravar um pouquinho mais, você tem filho. Você não é mais agora só uma pessoa inserida na sociedade, você não é mais só um filho, você não é mais só um marido, você agora também é pai. E o que é que o seu filho vai falar de você? Quando ele tiver e já um certo entendimento, o que o filho vai falar? Na hora que de repente começa a discutir com a esposa, o que o filho vai falar? Qual é o exemplo de pai que você está trazendo para este filho? Ou essa filha que você teve? Porque a droga, infelizmente, se você, um curto, médio ou longo prazo, ela vai denegrir a sua imagem, ela vai acabar com você, ela vai acabar com a sua reputação. Então, vamos voltar ao tempo. Cidadão da sociedade, filho para o seu pai ou para a sua mãe, esposo para a sua esposa, pai para os seus filhos, ou filho ou filhos. Se essa criança cresceu, casou, qual é o exemplo, e teve filho,
Qual o exemplo que você vai dar para o seu neto? Entende? Então as coisas vão se agravando. Geralmente, quando o acolhido chega aqui na nossa comunidade, ele chega com todas essas atribuições estragadas. Ele chega com todos esses pilares destruídos. Ele chega com todas essas dificuldades extremamente difíceis para poder resolver a vida. Ele chega aqui com uma vida totalmente distorcida, acabada. E às vezes o cidadão não consegue acordar isso. Eu não estou dizendo, e quando a pessoa chega aqui na casa, e porque discutiu com a mulher, não conseguiu permanecer casado, mas tem filho, as coisas se agravam. Mas eu não estou com a mulher, mas você tem filho. O que é que o seu filho vai falar de você e mais? Como esse filho, se ele estiver pequeno, ele vai crescendo, com que imagem? Qual é o exemplo que esse filho vai crescendo vendo a sua imagem? Qual é a imagem que você está deixando para o seu filho? É muito duro o que eu estou lhe dizendo, gente. O que eu for falando para vocês aqui, eu sei que dói na alma, mas você precisa refletir, porque é tudo sobre você e nada sobre nós. É importante que você atenta para esta situação, porque isso te envolve. O envolvimento que está dito nisso aí é você que está envolvido nisso. Então é você que tem que fazer essa reconstrução. Quando você chega aqui, no pilar pessoal, você tem que se redescobrir e passar. Quem é você? Da onde você veio? Quais são as suas origens? Quando você nasceu, o que foi dado para você? Uma chupeta? Uma mamadeira? Foi dado para você um peito para você mamar? Ou foi dado para você um cigarro de maconha? Foi dado para você, o que foi dado para você? Uma mamadeira, vou falar de novo. Foi dado para você uma mamadeira, uma chupeta ou um peito para você mamar? Ou foi dado para você um cigarro de maconha, uma carreira de cocaína, uma pedra de crack? Ninguém nasce com pedra de crack na boca. Ninguém nasce fumando maconha. Quando você nasceu, quando eu nasci, no meu caso, por exemplo, há 58 anos atrás, foi me dado um peito para mamar. E eu tenho que ter consciência. Quando a ficha minha caiu, eu imediatamente, eu nem precisei de uma casa de recuperação. A minha ficha caiu no lugar mais complicado da face da terra, que é a cadeia. Eu parei de usar droga lá dentro, porque a minha ficha caiu no âmbito pessoal. Quando eu descobri que eu ia ser pai, No mês que eu descobri que eu ia ser pai, acabei, nunca mais usei droga. Eu falei, o que meu filho vai falar de mim quando ele tiver 18 anos? Hoje o meu filho pode dizer, meu pai foi preso por causa de droga. Porque eu fui preso por causa de droga, não é por causa de roubo, furto, tráfico, nada disso. A droga me levou a essa condição. Hoje o meu filho, que nasceu no momento em que eu estava preso, ele pode falar, meu pai foi preso por causa de droga, mas ele não pode dizer que eu não fui pai, porque eu tive que parar de usar droga para me posicionar na condição de pai. A droga destrói tudo isso, essas características que você tem. Destrói tudo, acaba com tudo. Então aí, dentro dessas qualificadoras que eu estou dizendo para vocês, que é extremamente um agravo, você é profissional, pastor, eu sou um bom segurança, eu sou um bom controlador de acesso, pastor, eu sou um bom mecânico. Dentro dessas qualificadoras que você diz que você tem, o que você está fazendo para você melhorar a qualidade que você tem? O que você está fazendo para você melhorar o seu profissionalismo? Você está andando para trás ou você está andando para frente, olhando sempre para frente para melhorar as suas qualificações, para melhorar na sua condição de cidadão, para melhorar na sua condição de pai, para melhorar a sua condição de esposo, para melhorar a condição de filho, para melhorar a condição de profissional? O que você está fazendo? Desculpe eu me dizer, irmão, aqui você vai ficar aqui comigo, no 3 primeiros módulos, 9 meses, mais de acompanhamento, mais 2 anos,
menos, eu não vou dizer os 2 anos, mas os 9 meses que você precisa ficar aqui, você está retrocedendo, você parou no tempo. Pior do que isso, está voltando no tempo, para você acordar e entender que a droga acabou com você, que a droga deixou você muito mal. Aí quando chega aqui, você não conseguiu tratar esse problema da dependência química e aí entendeu por metade só e acaba indo embora. Não vai conseguir. Não vai conseguir se manter em estado de abstinência, porque é preciso cumprir o primeiro módulo, o segundo módulo, o terceiro módulo, para começar a ter um pequeno entendimento com relação à desgraça que fez denegrir a sua imagem de tal forma a ponto de você vir parar aqui. Quando você conseguiu concluir os 3 primeiros módulos, aí sim a gente consegue passar a entender a forma como você deve fazer e o jeito que você deve andar. Eu recebi outro dia uma orientação de uma pessoa de fora, que não conhece o trabalho, obviamente. E ele disse: pastor, o senhor tem tantas qualificações, eu até consigo entender o seu trabalho, mas o senhor cuida desses caras 9 meses e depois o senhor tem que olhar mais 2 anos. Porque não adianta só eu querer que você esteja bem. Não adianta só eu querer que você esteja bacana, que você esteja extremamente reconstruído. Quem tem que querer isso é você. E quem me fez essa pergunta não fez a pergunta errada, fez a pergunta certa. Pastor, até que ponto você precisa cuidar desses caras? Você cuida 9 meses, depois você tem que cuidar mais 2 anos aí para me explicar para o cidadão. Não, eu não cuido 2 anos, eu só vou olhar ele durante 2 anos, porque ele pode cair, ele pode ter uma dificuldade. Aí você que concluiu os módulos, o 3º módulo, e está aqui no acompanhamento durante esses 2 anos, você acha que aqui tem amador. Aí você quer ficar aqui dentro, parece que a coisa não se abriu, a situação não conseguiu se desenrolar, mas não é sobre mim, é sobre você. Se você está aqui dentro e não entendeu o que você veio fazer aqui, complicou. Não é eu que vou conseguir fazer. Eu só vou te acompanhar ao longo de 2 anos, para dizer como é que você está, para dizer se você está ou não caindo, se você está ou não no caminho certo. Aí você tem uma pessoa aqui. Mas a sociedade não perdoa. A sociedade não perdoa. Então é importante você entender quem é você, auto se descobrir, ou seja, você é cidadão da sociedade, você é filho para sua mãe, marido para sua esposa, você é pai para o seu filho, você é avô para o seu neto. E aí, fora outras qualificadoras, que você tem que ser sobrinho para o seu tio, para sua tia, tem que ser neto para o seu avô. Está todo mundo te olhando, está todo mundo te vendo. Se você não faz essa reconstrução até o final, para você poder entender, ter um bom ensaio, para que você possa viver a sua vida com maestria ao termo desse processo, ninguém mais vai fazer, porque tudo sobre você, não é sobre nós. Dentro dessas características, eu quero olhar para você esse último ato aqui, que é a alta. Não adianta você cumprir os 3 primeiros módulos e depois que você cumpriu, você fica aqui dentro de boca aberta, criando situação, criando problema. Quando, na verdade, você tem que ler o programa. Ler o programa. O que eu faço quando eu estou no Provolution? O que eu tenho que fazer? O Fernando sabe o que ele tem que fazer. Por isso que está aqui. E é casado. E ele sabe as dificuldades que ele encontra aos finais de semana quando vai para casa. Agora está prontinho, já está em condição de voar. Tem que parar para pensar. Porque quando dá os 3 primeiros meses, eu vou tirar o pé do acelerador. Eu vou colocar esse carro na banguela, essa é a pura verdade. Quando termina os 3 primeiros módulos, eu tiro o pé do acelerador, coloco o carro no ponto morto e deixo o carro ir suavemente. Eu só vou olhar como é que você está indo. Então, às vezes, você bate o carro no barranco, bate o carro na guia, e eu estou cuidado com a guia, mas eu não posso mais puxar e nem tomar esse volante. Você agora já está com a sua vida pronta. Agora, a responsabilidade é sua.
quando eu dou o certificado da conclusão dos receber os módulos, eu estou dizendo assim, ó, essa é a sua habilitação. Habilitação do quê, pastor? Habilitação da sua vida. Agora volte, agora com uma responsabilidade maior, para você poder cuidar da sua casa. Voltar a ser cidadão da sociedade, você voltar a ser pai, se é que você é pai, né? No mínimo, voltar a ser filho para sua mãe, voltar a ser marido para sua esposa, se é que você tem, voltar a ser, se é que você é pai, voltar a ser avô para o seu neto, se é que você é avô. E aí por diante. Então não dá para você ficar simplesmente aqui dentro brincando. Né? Então eu quero dizer para vocês, não sei o que o Paulo ontem, eu não consegui ver o vídeo o que o Paulo tratou na data de ontem. Mas eu tenho certeza que ele foi muito feliz nas suas colocações. E aí nós vamos aqui a alta do acolhido representa a conclusão oficial de sua jornada dentro do programa de reconstrução do Alcance Mais Vidas, marcando o encerramento de uma etapa significativa de transformação, superação e crescimento pessoal. Então não é crescimento espiritual, não é crescimento na área da família, não é crescimento social não. Crescimento pessoal. É crescimento pessoal. Aí você marca. Esse momento reflete a dedicação do acolhido em cumprir todas as etapas do programa e sua preparação para retomar a vida em sociedade com novos valores e perspectivas. Aí, o Igor, por favor. Vou falar de requisitos. Requisitos é para que a alta já concedida, o acolhido deve, número 1, Igor. Cumprir integralmente os módulos do programa, incluindo o desenvolvimento dos pilares pessoal, espiritual, familiar e social. Esse 1 diz assim o seguinte, que quando você entendeu no âmbito pessoal, quando você entendeu a sua vida no âmbito pessoal, você quis dizer assim, olha, eu entendi quem sou eu, quando eu entendi quem sou eu, então a partir daí eu vou entender quem é Deus. Porque o módulo importante é o número 1, mas o mais importante é o módulo espiritual. Por que o mais importante é o módulo espiritual? 3, 4. Orar os 3. Se você não entende quem é Deus, como é que você vai conseguir? Você primeiro precisa entender quem é Deus. Porque é Ele que vai te abençoar, te ajudar a se sustentar e permanecer de pé. Entende? Então, é importante que você entenda a parte do número 1, que é o cumprir integralmente os módulos do programa, incluindo o desenvolvimento dos pilares. Primeiro, pessoal. Segundo, espiritual. Terceiro, familiar. E o quarto, social. Aí eu posso responder a pergunta de quem me disse, esse empresário que me falou, por que você tem que cuidar dos caras mais 2 anos? Porque eu entendo que o programa fica falho se eu não olho esse acolhido por menos 2 anos. É como você, por exemplo, dar uma habilitação na mão de quem ainda não sabe as habilidades de dirigir. Ele sabe pegar um carro, conduzir o carro para cá, para lá, mas ele, de fato, ele sabe. É aquele 1 ano da permissão, né? Hoje é assim, né? 1 ano, João, tudo bem, João? Bom dia. Senta aqui, senta por aqui, ó. Vem para cá. O ano da carteira de habilitação de permissão. O ano de permissão. Você tem que ficar 1 ano, por quê? Porque você ainda está inseguro, você está tentando encontrar as habilidades. Você está tentando encontrar alguma situação para você estar bem tranquilo. Porque você ainda está meio sem saber dirigir, sem saber como é que faz a condução do carro. Você só está habilitado. Significa dizer, o Detran emitiu a sua carteira de habilitação por 1 ano para começar a entender se você de fato sabe dirigir. Porque você, na técnica, você passou. Mas será que você sabe dirigir? É isso que nós precisamos entender. No número 2, o Igor, fala comigo, por favor. Demonstrar a evolução do comportamento, na maturidade emocional e na adesão aos valores éticos, espirituais promovidos pela CT. Agora eu quero que você me fala, faz sentido ou não faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não, gente? Sim.
Você primeiro precisa cuidar do pilar. Deixa eu ver se você entendeu. Qual que é o pilar? O primeiro pilar que você tem que cuidar? Por que você tem que cuidar desse primeiro pilar? Por que, Fernando? Porque você se cuidando, automaticamente você vai conseguir os outros pilares, né? Resolver os outros. Por que você tem que cuidar primeiro do pilar pessoal? Tentar resolver os outros também, né? Qual que é o segundo pilar, gente? E o terceiro? E o quarto? Vamos ver então, o Igor, número 3. Participar ativamente das atividades e terapias propostas, mostrando compromisso com a sua recuperação e reintegração social. Vamos ver o B, reconhecimento. B, a alta, como que é? Vai? A alta é celebrada como um marco de vitória e renovação. O acolhido recebe Número 1. o certificado de conclusão com honras e mérito, reconhecendo a determinação e o progresso do passado. Número 2. Palavras de incentivo e reconhecimento por parte da equipe da CT, reforçando sua capacidade de continuar no caminho da transformação. Número 3. O apoio da comunidade e de sua família, simbolizando o início de uma nova etapa. O processo de alta inclui o quê? O A. Avaliação final. A coordenação e direção da CT realiza uma análise criteriosa, avaliando o cumprimento dos objetivos do programa, a evolução pessoal e a preparação para o retorno à sociedade. O B. Orientações pós-alta. Durante a alta são fornecidas orientações específicas para que o acolhido continue a progredir em sua vida fora da CT, incluindo suporte espiritual para manter a fé e a esperança no dia a dia. 2. Reforço dos vínculos familiares e sociais, fundamentais para sustentar o acolhido em sua nova caminhada. 3. Indicações práticas sobre a continuidade da reabilitação, como busca de acompanhamento profissional quando necessário. C. Entrega do certificado. O certificado é entregue durante uma cerimônia oficial, simbolizando o esforço e a conquista do acolhido. Ele representa não apenas a conclusão do programa, mas também o compromisso renovado com a vida reconstruída. D. Significado. A alta é um motivo de celebração tanto para o acolhido quanto para a sua família, sendo um marco de fé, dignidade e responsabilidade. O acolhido é encorajado a continuar aplicando os valores adquiridos, inspirando outras pessoas e vivendo como exemplo de superação. Exemplo. Um acolhido que, após concluir todos os módulos do programa, participa da cerimônia de aula, recebe seu certificado e, com o apoio da CT e da família, inicia uma nova parte de sua vida com propósito e inovação. Esclarecimentos gerais, número 1. Essa promoção apresentada detalhadamente na entrevista inicial e depois anos de ingresso no alojamento. Número 2. Considerar violações graves, demonstrando rebeldia e descompromisso com o programa. 3. É proibido ao acolhido envolver-se em ações que incentivem outros a violar as normas. Regras e implicações. Evasão e abandono. A. Retorno ao programa permitido apenas após o período mínimo de um ano. B. Aplicação de multa conforme o documento de ingresso assinado. C. Parciais poderão ser retirados em até 15 dias mediante o protocolo normal. Número 2. A interrupção justificada. Deve ser formalizada na Secretaria, garantindo que a saída não seja caracterizada como abandono ou evasão. Documentaria. Os trâmites de desligamento e interrupção devem ser realizados em dias úteis nos horários informados pela CT. Não serão emitidos como finais de semana ou dias de visita. A alta é um motivo de celebração e um compromisso renovado. Dignidade e responsabilidade. Consequências autorizada, número 1. Controlação prática só. Penalidade aplicativa. O desligamento. 3. Pertences abandonados. Objetos não retirados no prazo de 15 dias poderão ser descartados ou destinados a uso institucional. Procedimento de desligamentos e interrupção. A. As atividades administrativas não serão realizadas em períodos destinados a visitas ou eventos especiais. B. É responsabilidade do acolhido planejar com antecedência quaisquer demandas junto com a secretaria,
Este é um conjunto de diretrizes. Esse conjunto de diretrizes visa assegurar o compromisso do mundo dentro da comunidade terapêutica, promovendo uma reconstrução da vida dos adultos. Ok, pessoal. Eu consegui concluir o artigo de número 20, 20.1, 20.2, o artigo 20 e os demais itens que acoplam esse artigo. Mas o mais importante é você entender o que você veio fazer aqui. Queria ouvir o posicionamento do nosso querido pastor Paulo, no sentido... Eu sei que a minha fala, o Paulinho, foi muito dura, né? A minha fala é muito dura quando a gente fala de família, né? Quando nós falamos de família, é uma situação bastante interessante. Mas o acolhido vem para cá, para a comunidade, totalmente acabado, destruído. Quando ele, o acolhido, ele começa a pegar uma cor, fica mais bonito, arruma o cabelo, coloca gel, alguns deles até colocam terno, gravata. E aí ele traz uma imagem de que está super bem. Teve um acolhido que falou assim, puxa vida, pastor, eu gosto de pregar, tão legal pregar. Você me deixa eu pregar um dia? Falei, deixo. O dia que você estiver bom, preparado, você me fala. Deixei o acolhido pregar. Dou uma saudação. Ele deu uma boa saudação, uma ótima saudação. Falei, esse cara está pronto para pregar mesmo. Aí eu botei ele para pregar. Ele trouxe uma palavra. Se atrapalhou um pouquinho no começo, mas foi até razoavelmente bem. Quando eu acordei, ele desistiu do tratamento e foi embora. Diga-se de passagem. Ele me pediu uma oportunidade porque não tinha família. Não tinha família, não tinha um parente, não tinha ninguém por ele. Falei, tá bom, eu vou ser o responsável seu. Você vai ficar até o final? Vou ficar até o final. Aí no meio do caminho ele vai embora, desiste. É isso que eu falei para vocês no princípio. Precisa se descobrir, entender o que está acontecendo com você e seguir a vida. Muitos dos acolhidos, Paulinho, que saem daqui fora do tempo, em algum momento até me ligam, pastor, e aí? Eu digo, como é que você está? Você está bem, pastor? Eu estou bem. Eu não estou tão bem da forma como deveria, né? Mas eu estou razoavelmente bem. Qual que é a sua fala sobre isso, Paulinho? Bom dia a todos. Bom dia. Desculpe um pouquinho. Vem aqui, Paulinho, mais uma vez. Irmão, me perdoe. O Paulinho ontem fez 44 anos, não é fácil, eu achei que era 43. Ficou mais velho ou... O que você falou? Ficou mais velho? Ou mais perto do céu. Ou mais perto do céu. Ou seja, aumentou ou diminuiu? As duas visões, ela é importante para poder analisar, né? São válidas. Ficou mais velho, mas também diminuiu o tempo de vida, não é isso? Então, nós não tínhamos nada, o Paulinho acabou de chegar, mas é um ser humano sensacional. Você pode aplaudir a Jesus pela vida dele? Pois não, Paulinho, sobre o item de número, artigo de número 20. Artigo número 20. Dentro da sua fala, que foi dito, eu gosto sempre de trazer exemplos. Recentemente, os meninos fizeram um acimentado ali que, na parte que estava atingindo a secretaria, não é isso? Estava, a chuva. Isso. Então, vamos pensar na dinâmica do cimento. O cimento, ele tem um processo de cura, né? Tem um tempo para ele curar. Então, aquele tempo ele tem que ser respeitado. Se de repente você umedecer ele, molhar fora desse tempo de cura, o que vai acontecer? Você perde a massa. Perde a massa. Entendeu? Perde todo o trabalho. Perde todo o trabalho que foi feito. Perde Então, o tempo, perde precisa o dinheiro. respeitar, porque todo cimento, ele tem ali, o aditivo do cimento é a água, né? Só que o excesso dela desanda todo o processo de cura, de secagem. Quando ele atinge o limiar daquele processo de cura, aí pode se molhar, porque aí nesse momento até a água vai ajudar. Falando dentro desse sentido, é o tratamento. Tem um processo de cura, né? E o processo de cura precisa ser respeitado. O que seria a água, então? Seriam os fatores externos. Então, quando a pessoa ela atinge ali, como foi falado, o patamar do Provolution, a água, nesse momento, vai ser os fatores externos que vai ajudar você nesse processo de cura. O que seria isso?
seria esse teste de você estar saindo em reinserção, com a família, essa autonomia. Então, o que o projeto, eu vejo aqui dentro do projeto? O trabalho do projeto é trabalhar a sua autonomia. O que é autonomia? É autogestão. É você ser autossuficiente. Então, a autonomia, para que você consiga trabalhar a sua autonomia, você precisa ter uma estabilidade. Que sempre foi falado aqui, uma estabilidade emocional, uma estabilidade de razão, para você entender aonde estão as suas vulnerabilidades e os seus pontos fortes. Porque a gente fala de vulnerabilidade, mas você também tem uns pontos fortes. E explorar esse seu ponto forte. Qual é o seu ponto forte? E ontem nós falamos sobre ser forjado. E é isso, aqui nós estamos forjando forjando você para a sua reinserção na sociedade. E isso, para isso acontecer, você precisa respeitar o tempo de cura. É isso, Paulinho. Tem que respeitar o tempo de cura. O que acontece quando esse acolhido não respeita? Quando ele não respeita, perde-se todo o trabalho, como foi a dinâmica que eu falei do cimento. Você perde tudo que foi investido, tudo que foi trabalhado desde então. Se você não usa esse tempo, né, não respeita esse tempo, perde-se tudo aquilo que foi feito, perde-se o seu investimento na casa, o seu tempo dentro da casa. Ou seja, tudo que você investe. E detalhe, quando você tem essa queda de perda, a consequência é uma frustração que vem seguido. Aí, quando vem aquela frustração, é o sentimento de que eu não vou conseguir. Ele é reforçado, né? Aquele sentimento ele é reforçado. Agora, quando você respeita esse processo e chega lá, recebe o seu certificado, quando você recebe esse certificado e tem toda aquela cerimônia, aí tem um reforço daquela cura, do seu processo de cura. Ele é reforçado de forma positiva. Olha, olhando para esse lado que você falou, a chuva ela fez um grande estrago em decorrência da falta do telhado que nós não temos. Inclusive, até o João veio hoje, se é para ver isso daí, né? E aí eu percebi que o que você está falando aí, que é a parte ali que nós arrumamos, ontem já deu um grande resultado. Exatamente. Não deu um resultado assim 100%, mas já não está descendo água dentro dos móveis como estava descendo anteriormente. Isso significa dizer que já começamos a resolver a parte do problema. Exato. Mas tem que resolver o problema final, que é não permitir que se caia mais água, porque senão vai voltar novamente, porque a água é um negócio complicado. Você quer dizer que o tratamento é a mesma coisa? Tem que ir até o final? Tem o passo a passo. Então, ninguém consegue resolver tudo de uma vez, né? A gente tem que respeitar e entender que tudo na nossa vida é importante. Tudo na nossa vida é importante. Mas tem aquilo que dentro do importante é aquilo que é urgente. O que é urgente? O que é urgente? O urgente é aquilo que vai causar outros danos, como o efeito dominó, que vai atingir outras áreas. Então, se é importante e é urgente, então tem que ser priorizado. Obrigado, Paulinho. Vocês podem aplaudir Jesus, por favor? Deixa eu falar agora aqui. Nós temos poucos minutos e eu gostaria de gravar agora uma parte que é extremamente importante. Eu quero gravar com o Paulinho, porque eu queria que você também desse uma pala do que eu vou falar. Pode ser? Você pode jogar, não tem, porque eu preciso que esse não vá nem no Stories, vai no Rios mesmo. Paulinho, recentemente nós perdemos a nossa bispa, Keila Ferreira, uma mulher extremamente emblemática, de alta responsabilidade. Ela foi, como mulher, ela cumpriu o seu papel, como filha, cumpriu o seu papel, como esposa, ela cumpriu o seu papel, como mãe, ela cumpriu o seu papel, como avó, ela cumpriu o seu papel, e como mulher de Deus, ela cumpriu o seu papel. Ela não cumpriu o papel simplesmente em uma responsabilidade pequena que é dirigir uma congregação. Essa mulher dirigiu a nação inteira. Ela dirigiu a nação inteira, fora outros países que ela também dirigiu, cuidando com muita maestria das mulheres
desse estado de São Paulo, do Brasil e do mundo. Boa parte dos que fazem parte da nação madureira. Hoje, Paulinho, nós, por uma questão de distância, uma questão, parte muito burocrática, eu preferi não ir mais ao Braz, mas eu tenho paixão pelo Braz, tenho paixão pelo Ministério de Madureira, e eu gostaria de trazer essa nota, porque existe, na verdade, as pessoas que são aproveitadores e são abutres das dificuldades das pessoas. Ou seja, esse tipo de gente, Paulinho, se alimenta da dor das pessoas. Então eu queria trazer essa nota, pedir para as pessoas que nos acessam, as pessoas que têm um carinho por nós e que em algum momento vai ouvir esse áudio, que, por favor, não alimente esses abutres que aproveitam da oportunidade, abutres oportunistas que aproveitam da oportunidade da desgraça dos outros para tentar receber like. Eu vivi mais de 30 anos de Madureira e quase 30 anos de Braz, que é o campo do Braz. Conheço o bispo Samuel Ferreira de perto e conheço a bispa Keila de perto. A família Ferreira eu conheço de perto. Não é o que as pessoas estão dizendo. De fato, a bispa foi recolhida pelo Senhor. Quem é que não vive com um problema dentro de casa? Eu vivo, você vive, qualquer pessoa que é casada, mas são problemas naturais. E são essas pessoas que andam procurando oportunidade. Então eu classifico essas pessoas como pessoas que são abutres que se alimenta da desgraça das pessoas, que é para aproveitar a oportunidade para receber like. Eu gostaria que vocês que acessam a nossa rede social, que vocês não alimentassem isso. Eu estou falando como pastor e como responsável que eu tenho sobre a Casa de Recuperação, que por muito tempo ela olhou, cuidou, dentro daquilo que ela podia fazer. Essa mulher, ela é uma mulher emblemática. Tanto é que comoveu São Paulo, comoveu o Brasil inteiro, comoveu boa parte do mundo, comoveu-se pela morte precoce dela. Esse tipo de gente que fica falando um monte de situação que nem conhece lá, não sabe quem é eles. Você sabe da responsabilidade de um homem como bispo, a dor que ele sente? Você tem consciência da dor que esse homem está tendo pela perda, significativamente falando, da sua esposa? A desestrutura que houve por conta dessa morte precoce do esposo, dos filhos, dos netos, do sogro, da sogra, do pai, da mãe. Hein, Paulinho? Exatamente. Infelizmente, eu posso dizer assim, tem muitas pessoas que em busca de aparecer na mídia utilizam esses tipos de comportamento. É um comportamento antiético, né? Até porque não respeita a dor do próximo, não tem essa empatia. E veio à minha mente uma frase que às vezes é bem recorrente dentro das redes sociais. Quando a dor do seu próximo você não sente, não te afeta, então você está doente. Tão quanto, né? E infelizmente é isso, as pessoas acabam ferindo ética, moral, em prol de conseguir informações a priori para tentar ganhar like e detalhe, muitas vezes sem fundamentos, né? Não tem prova, é porque ouvi, porque falaram, deixaram de falar. E vamos falar assim, dentro da palavra de Deus, Jesus disse assim, ai daquele pelo qual vier um escândalo. As pessoas pensam, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um determinado pastor, vamos supor que ele entrou numa questão que envolveu ele em alguma coisa de escândalo. Vamos dizer assim, vamos dar como exemplo. A pessoa que viu e postou aquilo, é por ele que veio o escândalo. É por ele, as pessoas pensam que é só uma pessoa. Não, quem traz, quem dissemina, quem fica espalhando é o agente que está promovendo o escândalo. E o texto diz, ai daquele pelo qual vier o escândalo. Porque a pessoa está disseminando, está compartilhando esse tipo de informação. Você tem fundamento. Vamos pensar o seguinte, como já foi dito aqui, todos nós somos imperfeitos, não estou aqui querendo alimentar, dizendo que existe, que não existe, até porque não estamos aqui para isso. Estamos aqui para orar, para interceder,
é uma mulher de Deus, continua sendo uma mulher de Deus, está guardada pelo Senhor, está no paraíso, e nós que estamos aqui temos que continuar a missão. Então, fazer inferência sobre a vida do outro, isso e aquilo, vamos respeitar um pouco a dor do outro, né? Vamos respeitar, como foi dito, é um pai que está sofrendo, são netos, é uma família que está em sofrimento, a nação está em sofrimento. Então, precisa ter esse olhar de empatia. Aliás, a base, o alicerce do Evangelho é o amor. E nós, como pessoas que pregamos o amor, devemos sempre olhar um lado do outro. A classificação que eu dei para esse tipo de gente é abutres oportunista. Seria a palavra correta? Não, o abutre ele é um oportunista, ele espera exatamente, ele não caça, né? Ele espera realmente um corpo entrando em putrefação para que ele possa se alimentar. E tem pessoas que só esperam exatamente esse tipo de condição para poder se alimentar, fazer o sensacionalismo. E nós devemos sempre entender o que é meu e o que é do outro. O que é meu? O que é do outro? Devemos sempre colocar nessa balança, porque muitas vezes nós somos influenciados. Vocês podem observar esses programas que mostram na TV, porque o estrupador fez isso, roubou, deixou de roubar e a polícia matou. Eu já vi pessoas de bem assistindo esse tipo de coisa, tem que matar mesmo, tem que não sei. Eu falei, mas peraí, calma, não é assim que se resolve as coisas, né? Vamos entender, vamos olhar, nós não estamos aqui. Jesus pegou uma mulher no ato ali de... Jesus não, aliás, pegaram e levaram para Jesus. Uma mulher no ato de adultério e falaram assim, a lei diz que tem que apedrejar. Tá bom, é verdade, a lei diz. Mas vamos fazer o seguinte, qual de vocês que não pecaram, então pode ser o primeiro a tirar a pedra, e ficou lá escrevendo na areia. Do maior até o menor, largaram a pedra e foram embora, porque começaram a ver que eu também tenho um problema, eu também tenho defeito, né? Então, isso é sentir empatia pelo outro. E quando o único que podia julgar que foi Jesus, olhou e falou assim, ninguém te condenou? Não? Também não vou te condenar, não. Vai, não peques mais. Portanto, para a gente terminar, fica aqui a nossa nota de repúdio e também a nossa fala e a nossa nota de condolências à dor que o bispo e a sua família está sentindo nesse momento. E eu estou fazendo esse áudio, ninguém me pediu para fazer absolutamente nada. Eu que fico olhando, às vezes eu fico vendo as pessoas comentarem. Ontem, no nosso grupo, eu também comentei isso, que são essas pessoas que são de fato oportunistas e que a gente fica muito chateado, muito triste, porque a gente é de casa, viu e vê todo dia o que é feito. O que o bispo faz humanamente falando, é impossível. Não é? Ele faz porque o homem não dorme, não tem vida. Ele se doa para a obra. Então é difícil você ficar ouvindo coisas que não é verdade, não é uma inverdade. Então fica aqui, portanto, a nossa nota de repúdio e aos nossos amigos, companheiros, aqueles que nos veem todos os dias e que por bondade não alimentam esse tipo de situação, porque o bispo não é isso e a bispa fez exatamente o que ele tinha que ser feito, uma figura extremamente emblemática e que fez a parte dela da forma correta, da maneira honesta. E, mais uma vez, eu sei o quanto dói, eu sinto a dor do bispo em todos os sentidos em perder uma mulher tão emblemática e tão nova precocemente da forma como perdeu. Deus abençoe vocês, Deus dê graça, Deus dê força para vocês, que Deus dê graça e força para o bispo, para a sua família, para os seus filhos, os dois que ficaram, os netos também, e as pessoas que estão com ele trabalhando em favor da obra de Deus, para não parar a obra de Deus. Eu do lado de cá vamos continuar caminhando firme com Jesus, fazendo aquilo que o mestre deixou para fazer. Obrigado, Deus abençoe. Vocês podem aplaudir Jesus, irmão?